Na aula de hoje nós vamos estar desenvolvendo o tópico, ou seja, o tema, otite média aguda. Lembrando então que nós temos o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. O nosso processo decorre aonde? No ouvido médio. É uma complicação de uma infecção do trato respiratório superior, como por exemplo um resfriado comum, uma rinofaringite, como também uma gripe e até mesmo processo alérgico como uma rinite alérgica, na qual lesiona o epitélio, acumula secreção, contaminação da microbiota. Aí nós temos o que? O refluxo dessas secreções para o ouvido médio, ocasionando então otite média aguda. Anatomia do ouvido, nós temos o pavilhão auditivo, o meato acústico ou conduto auditivo, a membrana timpânica, que tem como função ampliar as ondas sonoras e isolar o ouvido médio do meio ambiente. Depois nós temos o martelo bigorna estrivo, que constitui o ouvido médio, revestido por um epitélio semelhante ao da mucosa nasal, ou seja, pseudoestratificado cilíndrico ciliado, na qual a depuração é realizada pela tuba auditiva ou trompa de Eustáquio, que também tem como função igualar as pressões do meio ambiente com o ouvido médio. E nós temos o ouvido interno, formado pela cóclea, a audição, o vestíbulo e os canais semicirculares responsáveis pelo equilíbrio. É importante salientar que a trompa de Eustáquio ela serve de comunicação do ouvido médio com a mucosa nasal. O ósseo da tuba auditiva ela se abre na mucosa nasal e qualquer processo infeccioso, processo viral, favorece então a ascensão principalmente da mucosa nasal para o ouvido médio, desencadeando a otite média aguda. Temos um fator anatômico extremamente importante, principalmente na criança, porque ela tem a tuba auditiva reta quando comparada ao adulto. À medida que ela cresce, ela vai se tornando inclinada, ou seja, ela tem um aspecto anatômico na qual resfriado comum, gripe, favorece a secreção da mucosa nasal, da nasofaringe, ascender ao ouvido médio agudo. Então nós temos a tuba auditiva, que tem como função igualar as pressões, limpeza e depuração, e a membrana timpânica, isolar o ouvido médio do meio ambiente e ampliar as ondas sonoras. Na otoscopia, que é só realizada por médico, ela fica extremamente translúcida, transparente, e quando está inflamada ela fica vermelha, hiperemiada e abaulada. Então aqui nós temos um exemplo de otoscopia normal, onde eu tenho o quadro da membrana timpânica translúcida, transparente. Normal também, translúcida, transparente. Bom, fatores de risco. Secreções da mucosa nasal, a tuba auditiva, principalmente na questão da criança, ser mais reta, favorece esse quadro. Hipertrofia da tonsila faringiana também dificulta, obstrui o ósseo da tuba auditiva e favorece então o quadro também de otite média. Deficiência de vitamina de IgA, e aí nós vamos relacionar com a amamentação também, favorece o quadro. Quadros alérgicos também, pelo acúmulo de secreção e obstrução da mucosa nasal. Creches, porque a criança acaba contraindo maior número de resfriados, porque entra em contato com maior número de crianças. Fumante passivo, na qual a fumaça do cigarro diminui o batimento ciliar, diminui a depuração, também dificulta. Crianças que têm refluxo gastroesofágico, na qual ao regurgitar essa secreção pode parar no ouvido médio. E o uso de chupetas, porque promove maior abertura do ósseo da tuba auditiva, favorecendo então a otite média aguda. As bactérias são bactérias gram-positivas, que normalmente acometem o trato respiratório, ou seja, são da nasofaringe, orofaringe, na qual, se é bactéria gram-positiva, já começa então já a reportar o tratamento, onde eu tenho os beta-lactanos. Então, na verdade, a otite média é oriunda do quê? Secreções da nasofaringe, da orofaringe, que acabam ascendendo ao ouvido médio. Temos um problema que é um tecido ósseo. Se é um tecido ósseo, eu tenho diminuição do fluxo sanguíneo quando comparado ao tecido, e aí dificulta não só a chegada do antibiótico, mas como também as defesas pelos fagócitos e pelos anticorpos. Aliado a isso, as bactérias ali começam a se multiplicar, muitas delas também já produzem mecanismos de resistência. Vamos citar que são as beta-lactamases, que acabam degradando o antibiótico. Por isso,
no tratamento, às vezes se aumenta a concentração do antibiótico, prolonga o tempo de tratamento, ou se utiliza inibidores enzimáticos para contornar o problema da resistência bacteriana. Nós temos então como sinais e sintomas a otalgia, a diminuição da acuidade auditiva, a presença de febre, que é um processo extremamente importante, e a membrana timpânica extremamente hiperemiada, abaulada, caracterizando sinais de processo infeccioso. Então, otalgia, otorreia, diminuição da acuidade auditiva, zumbido e até mesmo vertigens. O processo é no ouvido médio, acúmulo de secreção, e aí nós vamos ver a membrana timpânica abaulada, hiperemiada, até mesmo quase que rompendo. E quando se rompe parcialmente, a secreção escorre e aí desenvolve-se então a otorreia. Diferenciando então a otite externa da otite média, nós temos então maior incidência da otite externa no adulto, enquanto a otite média aguda, principalmente em crianças abaixo de 2 anos, onde o sistema imunológico ainda não está muito aguçado, favorecendo então o quadro de resfriado e a sua complicação que é a otite média. Os agentes normalmente da otite externa são o quê? São as bactérias da própria pele, são estafilococos. Por quê? Na otite externa, como acomete adulto, normalmente são objetos. O uso excessivo de cotonete, na qual favorece a lesão e aí a infecção pela própria microbiota. Enquanto que na otite média aguda nós vamos ter as bactérias da nasofaringe. Outro importante é o histórico. Nós vamos ter então adulto com histórico de uso excessivo de cotonete ou até mesmo o próprio nadador, que vai diminuindo o cerume e favorecendo então o quadro de lesão. E no caso da otite média aguda, um quadro de infecção respiratória recente, como a gripe, resfriado comum, ou processo alérgico, como nós temos a rinite alérgica. A otorreia vai estar presente em ambos os processos. A febre é um outro fator extremamente importante, onde eu tenho principalmente na otite média aguda a presença da febre, enquanto na otite externa pode acontecer otalgia em ambos os processos, porém a otite externa, dor à movimentação do conduto auditivo, ou seja, do pavilhão auditivo, haja visto que o processo é no conduto auditivo. Enquanto a otite média é nas proximidades do mastoide, onde você apalpa e a criança acaba se queixando de dor. Na otoscopia nós vamos observar a lesão no conduto auditivo, na otite externa, enquanto na otite média aguda nós vamos observar a membrana timpânica hiperemiada e abaulada. Outras manifestações é a coceira, na otite externa, a dor ao tracionar o pavilhão auditivo. Enquanto na otite média nós vamos ter a irritabilidade, o choro, porque a criança ao tentar mamar aumenta a pressão do ouvido médio, como está ocluído a tuba auditiva, aí a criança se queixa de dor. Então, na otoscopia nós vamos observar no conduto auditivo a lesão propriamente dita ou até mesmo a secreção. A lesão ocasionada principalmente por bactérias da própria microbiota pelo uso excessivo. Nós vamos observar no conduto auditivo. Enquanto que na otite média aguda nós vamos observar conduto auditivo normal, só que a membrana timpânica, hiperemiada, abaulada, indicando que atrás da membrana nós temos o acúmulo de secreção, principalmente de pus. A complicação da otite média aguda é acometer o mastoide e desenvolver uma mastoidite. E aí nós temos então a complicação da complicação. O rompimento da membrana, que pode ser parcial e ela conseguir regenerar, ou também o comprometimento dela levando à timpanoplastia. A infecção do osso mastoide, uma osteomielite, que aí é necessário extremamente muito cuidado e o tratamento com o uso de antibióticos. A paralisia facial e até mesmo o quê? Irritação da meninge. Tratamento. As gotas otológicas na otite média aguda são importantes para diminuir a dor, porém, como ela não penetra no ouvido médio, ela, se utilizada de forma isolada, ela vai mascarar e consequentemente agravar a otite média aguda. Então ela tem que ser utilizada associada com o quê? Com antibióticos sistêmicos. E quais são os antibióticos sistêmicos? Nós temos os beta-lactâmicos, os macrolídeos e o sulfametoxazol com trimetropim. Para alívio da dor nós temos os ARNs, que aí nós temos diclofenac, nimesulida, ibuprofeno, e para a febre de pirona, paracetamol e ibuprofeno. Lembrando que as gotinhas otológicas, normalmente nós temos o antibiótico tópico, o antisséptico e o anestésico. É importante a profilaxia da criança utilizar soro. Por quê? Lembra? A partir do momento que eu tenho quadro, processo viral, uma gripe, um resfriado comum, até mesmo processo alérgico que acumula secreção, favorece então que essa secreção venha atingir o ouvido médio. Então a utilização de soro favorece o quadro
de profilaxia, além de manter o ouvido limpo, evitar o uso de cotonete, evitar o uso de chupeta, não deixar água, e quando ele tiver dor também o calor seco alivia nesse processo. Lembrando que lactente é importante quando for pingar soro, segurar na mão por 5 minutos para atingir a temperatura corporal.